E aí realmente a pessoa pode se tornar uma dependente química que necessita cada vez mais da quantidade de substâncias psicoativas para poder sentir prazer, para poder sentir alegria, para poder se sentir uma pessoa plena. Olá, tudo bem? Eu sou a Leca Raine e hoje o nosso tema é a dependência química. Foge um pouquinho do nosso tema sobre a esquizofrenia, mas vocês vão ver que tudo pode estar relacionado. A dependência química, ela afeta muitas pessoas que têm esquizofrenia e inclusive isso pode estar ligado aos genes. Então essa é uma questão que eu gostaria muito de trazer para vocês e que eu falei sobre isso um pouquinho, uma pinceladazinha, quando eu falei que o meu filho estava internado e que ele recebeu também um outro CID, além da esquizofrenia, da dependência química. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mesmo porque durante os comentários algumas pessoas falaram: sim, Leca, eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer a respeito. Antes de tudo, eu quero te pedir e te agradecer. Vou agradecer primeiro, eu quero te agradecer por todos os comentários que você vem fazendo. Os comentários estão crescendo bastante e isso vem me ajudando a traçar os rumos do canal, porque sem os comentários eu não tenho como saber o que está de fato agradando, o que está de fato chamando a sua atenção. E na questão pedido, eu quero te pedir que você se inscreva, caso você não seja ainda inscrito, que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que se interessam pelo assunto. Pois bem, além de compartilhar, que você dê o seu joinha, o seu like, porque isso ajuda bastante o YouTube a perceber que esse canal, sim, esse canal merece ser visto por mais e mais pessoas e merece crescer. Fora isso, se você puder ativar o sininho quando você se inscrever, também vai ajudar bastante, porque todas as vezes em que eu lançar um vídeo novo, você será alertado para isso e vai ser um dos primeiros a assistir o vídeo recém-lançado, com certeza. Então é isso aí, gente. Depois de tantos pedidos e depois do agradecimento, vamos de fato ao nosso tema. A dependência química é uma doença, é um adoecimento, é um transtorno. A dependência química, ela é considerada um adoecimento crônico, uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento. Ou seja, por aí é bem parecido com a esquizofrenia. É uma doença crônica que exige tratamento a vida inteira e que, quando tratada, ela obtém bons resultados em relação ao prognóstico desse adoecimento. O prognóstico, na verdade, é a sequência desse adoecimento, como vai ser esse adoecimento ali no futuro. Com o tratamento, tudo isso melhora muito. Pois bem, esse adoecimento crônico tem o CID-10. Outras especificações podem surgir e são relacionadas à substância da qual a pessoa é dependente. Então, dependência química, ela está relacionada à dependência não só de drogas, das drogas conhecidas, das drogas lícitas e ilícitas que a gente conhece, mas também em relação, por exemplo, ao álcool, ao café, à nicotina. Essas dependências, ou seja, quando o organismo ele se adapta a essas substâncias e ele cada vez mais precisa dessas substâncias para que surja algum efeito, isso se caracteriza a dependência química.
Após a gente falar sobre o Código 10, que é o CID, o Código Internacional de Doenças, vamos ver as causas. Qual a causa da dependência química, afinal de contas? Muitas pessoas falam devido ao senso comum, devido àquilo que elas acreditam, mas que não foi baseado na ciência, que a dependência química ela é causada pelas amizades, pelos amigos da pessoa que acabou desenvolvendo esse adoecimento, ou pelo fato de um grande trauma que a pessoa teve, assim como a esquizofrenia. E eu pontuo aqui que existe mais essa proximidade entre esses dois adoecimentos. E a dependência química ela tem uma causa biopsicossocial. Isso quer dizer o seguinte, que a dependência química ela é multifatorial. Muitos fatores precisam estar envolvidos para que essa dependência ela se desenrole. Pode estar envolvida aí uma causa orgânica, causa psicológica e pode estar envolvida aí uma causa social, e que reflete o ambiente em que a pessoa vive, o ambiente em que essa pessoa foi criada, esse ambiente em que ela se acostumou a viver. Se o adoecimento tem uma causa biopsicossocial, apontar causa, ficar procurando culpados, apontar o que aconteceu para aquela pessoa desenvolver a dependência química é perda de tempo. Por que é perda de tempo? Porque ao invés de estar procurando um tratamento, um embasamento científico que possa auxiliar essa pessoa a sair da dependência, a gente fica procurando culpados aqui e acolá. A gente fica procurando causas, a gente fica acreditando que a culpa é nossa. Muitas vezes as mães acreditam isso, que a culpa é sua, ou que a culpa é do pai, ou que a culpa é da família como um todo. Pois bem, nada disso é proveitoso, nada disso leva a lugar nenhum. Todos nós temos um sistema de recompensa cerebral. Todos nós temos esse sistema que está ligado à sensação de prazer que determinadas substâncias ou determinadas atitudes, determinadas ações causam em nós. Por exemplo, se um amigo chega e nos abraça e nos conforta, isso dá uma sensação de prazer. A gente se sente feliz, a gente se sente muitas vezes eufórico por essa pessoa ter nos agradado. Pode acontecer também da gente comer um pedaço de chocolate e muitas vezes a gente ter aquela sensação agradável de calma, de tranquilidade, de prazer. Por quê? Porque o chocolate, os componentes do chocolate estão intimamente ligados a esse sistema de recompensa cerebral. Esse sistema de recompensa do cérebro, ele pode se desenvolver de forma diferente entre as pessoas. Existem pessoas onde esse sistema de recompensa ele é mais desenvolvido, ou seja, ele qualquer substância, qualquer coisa que aconteça pode deixar essa pessoa se sentindo mais feliz. Muitas vezes um sorriso, muitas vezes um pôr do sol bonito deixa essa pessoa muito feliz. Muitas vezes um cafezinho, um simples cafezinho faz com que essa pessoa se sinta muito bem. E muitas pessoas, ao contrário, precisam de muito estímulo para ter o seu sistema de recompensa acessado. O que significa dizer que não é qualquer pôr do sol, não é qualquer xícara de café que vá deixar essa pessoa feliz. Não é qualquer abraço, não é um simples sorriso que vá deixar essa pessoa feliz. Ela precisa de mais
substâncias, de mais ações, de mais atos para que ela fique feliz. E o que acontece a partir daí? Todos nós, seres humanos, nós precisamos sim de ter o nosso sistema de recompensa ativado. Nós precisamos nos sentir felizes, porque daí advém o quê? Um vazio. Caso isso não aconteça, começa a vir um vazio, uma angústia, uma sensação de que as coisas vão muito ruim, que as coisas estão muito mal. Isso pode estar ligado também, muitas vezes, dependendo da pessoa, a uma depressão. Chega até a causar uma depressão na pessoa. Essa falta desse sistema de recompensa bem ativado. Na questão da dependência química, eu falei muito para chegar nisso que eu queria dizer agora. Na questão da dependência química também não é diferente. Muitas vezes, pessoas que não passam por essas sensações prazerosas de forma natural, o pôr do sol, o abraço do amigo, uma nota boa na prova, ou uma pessoa que não consegue se sentir feliz porque emagreceu alguns quilos, isso deixa a maioria das pessoas muito felizes, mas uma pessoa que não consegue ver felicidade, não vê prazer nessas circunstâncias, e diante de outros fatores genéticos, ambientais, que favorecem, por exemplo, o uso de uma substância ilícita, uma droga qualquer ilícita, isso faz com que essa pessoa conheça um sistema de recompensa o qual ela nunca conheceu antes. Ou seja, ela sente um prazer maior do que ela já experimentou na vida, com o simples uso de droga, com o simples uso de uma substância. Isso pode fazer com que essa pessoa busque usar novamente, novamente e novamente. Quando essa pessoa, ela também não tem um bom sistema de controle, ou seja, ela não tem um controle físico do próprio organismo, ou ela não tem um controle psicológico do que é bom para ela, do que é correto ela seguir, dos caminhos que são melhores para a sua vida. Quando essa pessoa ela não tem uma boa noção de futuro, do que pode acontecer no seu futuro, caso ela haja dessa ou daquela forma, quando tudo isso é muito reduzido para essa pessoa, esse controle é reduzido, pode acontecer dela se jogar de vez no uso dessas substâncias. E aí aumentar esse uso cada vez mais, porque como eu falei no início, essas substâncias elas têm o poder de fazer com que o organismo se acostume a elas. E quando esse organismo ele se acostuma com determinada quantidade dessa substância, aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar e ele vai desejar um uso cada vez maior, uma quantidade cada vez maior dessa substância para que ele possa sentir da mesma forma o que ele já sentia. Isso, gente, pode acontecer, como eu falei, tanto na parte física quanto na parte psicológica. E aí, realmente, a pessoa pode se tornar uma dependente química que necessita cada vez mais da quantidade de substâncias psicoativas para poder sentir prazer, para poder sentir alegria, para poder se sentir uma pessoa plena. Da parte biológica, essa pessoa ela tem esse sistema de recompensa alterado, diferente da maioria das pessoas. E em relação à parte psicológica, muitas vezes essa pessoa ela não consegue se ver capaz de tirar alegria, de tirar prazer, de tirar a felicidade das pequenas coisas. Os fatores são biopsicossociais e em relação à parte social, o que pode acontecer para tornar essa pessoa uma dependente química? Bem,
Se uma pessoa estiver numa ilha deserta, numa ilha onde não existe qualquer tipo de substância que possa ser capaz de causar essa dependência, muitas vezes essa pessoa vai viver a vida inteira nessa ilha sem ser dependente de nenhuma droga ou de nenhuma substância. Mas como nós vivemos em um mundo totalmente diferente de uma ilha deserta, ou seja, um mundo em que temos acesso a uma variedade de informações, uma variedade de substâncias, uma variedade de situações que nos são colocadas e oferecidas, a gente pode sim desenvolver a dependência química a partir dessa base social. Ou seja, juntando essas três bases, a física, a psicológica e a social, a pessoa fica muito sujeita a desenvolver sim a dependência química. Resumindo, não adianta a gente buscar uma causa apenas. É uma doença, é um adoecimento que tem muitas causas e que a gente precisa conhecer todas elas para a gente conseguir ajudar essa pessoa, ajudar esse nosso ente querido, ou nós mesmos, no caso de nós sermos a pessoa que está precisando parar de usar essas drogas, nós mesmos precisamos conhecer a causa disso, o efeito que essas drogas causam na gente, para que a gente consiga começar um tratamento que realmente faça efeito. Precisa da supervisão de um médico psiquiatra e de um psicólogo, porque a gente precisa enfrentar, porque a gente precisa trabalhar todas essas frentes. Não é isso? Então, o médico psiquiatra, ele vai dar essa ajuda que o organismo precisa, o psicólogo vai dar essa ajuda psicológica que a pessoa precisa, e também a família entra assim como um ponto preponderante, fundamental para trabalhar esse lado social, para que essa pessoa se sinta recebida, querida, amada, incentivada a se tratar e essa família possa viver em paz. Porque com o uso de drogas recorrente dentro de uma família, a família ela pode adoecer por completo. E isso aí eu vou falar em um outro vídeo e eu espero que você esteja aqui para assistir. Um beijo, fique com Deus, eu te desejo uma ótima semana, tá? Que tudo melhore na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima.